E o nosso convidado, Manuel Braga da Cruz, cumprimento, muito boa tarde, obrigado, Sr. Professor, por estar neste programa. Uma nova concepção de Igreja. Qual é essa nova concepção que o Concílio introduziu? Foi a concepção da Igreja como povo de Deus. Até ao Concílio Vaticano II prevalecia a ideia de que a Igreja, e quando se falava de Igreja queria significar isso, era o conjunto dos padres, bispos, Papa, membros das ordens religiosas, era a hierarquia. E quando se falava de Igreja, os leigos pareciam uma espécie de clientes que ficavam de fora, eram meros consumidores, digamos assim. Claro que o Concílio Vaticano I já se tinha ocupado de uma dimensão muito importante da Igreja, que era o primado do Papa e a sua infalibilidade. Mas, como sabemos, o Concílio Vaticano I foi interrompido por causa da unificação italiana e esse concílio não pôde acabar a sua reflexão sobre a realidade da Igreja. Mas, ao longo do século XX, e muito especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, havia também esta maior exigência de integração das massas na vida social e na vida política e, portanto, era compreensível que também aqui houvesse uma crescente exigência de integração dos leigos na vida da Igreja. O Concílio, ao vir definir a Igreja como povo de Deus, está a dizer que a Igreja não é apenas hierarquia, a Igreja são todos os fiéis. E diz que os leigos participam do sacerdócio real e profético de Cristo e, portanto, atribui aos leigos uma enorme responsabilidade. O que é que significa esse conceito de sacerdócio real? Significa que os leigos têm a mesma responsabilidade de anunciar a mensagem de Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho, a seu modo e dentro da sua condição. Os leigos são chamados, como diz o Concílio, a ser fermento de cristianização na sociedade, através do seu exemplo, mas através do anúncio da Boa Nova, da mensagem do Evangelho, através do serviço aos outros e, portanto, através da participação ativa dentro da própria vida da Igreja. Portanto, esta foi, talvez, a primeira grande mudança no conceito de Igreja. A segunda é a afirmação da colegialidade episcopal, que vem completar a afirmação do primado de Pedro, proclamado pelo primeiro concílio do Vaticano em 1870, aproximadamente. E com isto o concílio veio também, intensificando esta dimensão comunitária, dizer que os bispos têm um papel insubstituível a desempenhar na comunhão com o Papa, na comunhão com o primado de Pedro. É isso que significa a natureza colegial? Exatamente. A colegialidade dos bispos com o Papa no governo da Igreja. Que remonta a esse conceito à própria circunstância da comunidade dos 12 apóstolos com Jesus Cristo? Exatamente. O Concílio faz evocação dessa primeira Igreja e da primeira comunidade dos apóstolos para chamar a atenção de que os bispos constituem um colégio, mas a autoridade dos bispos só ganha sentido, relevância e toda a sua plenitude na comunhão com o primado de Pedro. Portanto, com o Papa. O conceito de Igreja mudou decisivamente, não é? O conceito de Igreja, na linguagem corrente, mudou completamente. E é aqui que eu acho que a mudança ainda não se realizou completamente. Nós, na gíria corrente, na linguagem comum, continuamos a falar da Igreja como se a Igreja fossem eles, os padres, os bispos. E muitas vezes dizemos mal da Igreja, estamos a dizer mal dos padres e dos bispos. E não estamos a dizer mal de nós próprios, como se nós não pertencêssemos à Igreja e como se nós não tivéssemos fortes responsabilidades na vida da Igreja e sobre o seu destino e sobre a sua imagem na sociedade contemporânea. Portanto, a este nível, creio que há ainda muito por fazer para que o Concílio seja plenamente concretizado. Esta transformação corresponde também a uma transformação social que foi acontecendo nas décadas de 60, 70, numa participação cada vez maior? Exatamente. Nós o que assistimos foi à progressiva passagem de sociedades
marcadas pelo elitismo para sociedades de massas. Isto é, onde todos os membros das sociedades começavam a participar ativamente muito mais na vida das sociedades, quer nas sociedades civis, quer nas sociedades políticas, e, portanto, também na Igreja se sentiu esta necessidade de promover uma participação comunitária e coletiva, mas definindo muito claramente qual era o papel dos leigos na Igreja. E fixemos-nos aí nesse conceito, num dos documentos do Concílio, precisamente o que trata sobre o papel dos leigos, diz-se que são chamados a tornarem a Igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles a Igreja pode estar presente. Há aqui colocar o apostolado, o testemunho, fora dos adros da Igreja. Já nem digo dentro, mas mesmo fora dos adros da Igreja. Não, significa talvez fazer uma divisão funcional de tarefas, ou seja... Em que é preciso fazer essa divisão? É pelo seguinte, há domínios na vida social e política onde o clero, em nome do seu estatuto, não deve entrar. O clero não deve comprometer-se politicamente, por exemplo, é uma das indicações ou orientações do Concílio. O Concílio convida ao clero a não se intrometer na vida política, mas diz que compete aos leigos transformar o mundo, participar ativamente na vida política, muito embora precisando que os leigos devem distinguir claramente entre o seu estatuto de membro da Igreja e o seu estatuto de cidadão ou membro da sociedade civil. Ou seja, os leigos não devem confundir o seu estatuto de católico com o seu estatuto de cidadão. Não devem invocar a sua qualidade de católico para justificar opções que são do foro autónomo da sua cidadania. A opção católica, em todo caso, fundamenta essas opções? Claro que sim. Deve iluminá-las? Claro que sim. Fundamenta, orienta e ilumina. Mas a nenhum católico é lícito, na sua intervenção cívica ou política, invocar para si o seu estatuto de católico para reforçar a legitimidade da sua intervenção. E o Concílio nisso é muito claro, convidando os católicos a intervir na vida pública, na vida social, na vida política, na vida económica, mas a saber distinguir claramente o que é resultado da autonomia das coisas temporais, da laicidade, não do laicismo, da laicidade da ordem temporal em que os leigos são convidados a intervir, a distingui-la do seu estatuto de católico, ou seja, de membro da Igreja. Para não comprometer, obviamente, em domínios onde a Igreja não é competente, nomeadamente o domínio político, não comprometer a autonomia da própria Igreja. Ainda sobre esta participação dos leigos, até que ponto é que ela deve atingir também esse setor da Igreja Católica, que é o Governo? Ele vai permanecendo reservado ao Ministério Sacerdotal, ou há instâncias de participação também no Governo da Igreja que vão acontecer? Há instâncias do Governo das instituições da Igreja onde os leigos podem e devem, muito justificadamente, dar o seu contributo. Permita-me que lhe dê o meu exemplo. Estava a recordar-me dele. Durante 12 anos fui reitor da Universidade Católica, fui o primeiro leigo reitor da Universidade Católica. Decorre desta transformação que o Concílio fez, essa possibilidade? Bem, vamos lá ver. Já tinha havido, antes do Concílio, leigos a dirigir universidades católicas. Portanto, não é uma novidade pós-conciliar. Mas é evidente que o Concílio veio acentuar e sublinhar essa possibilidade e essa obrigação. Os leigos têm cada vez mais que assumir um papel de relevância na vida da Igreja, inclusive em tarefas de governação das instituições da Igreja. Um desafio também para que se cumpra esse desejo do Concílio Vaticano II. Professor Braga da Cruz, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde apresentámos temáticas de relevo do Concílio Vaticano II.